essa palestra vai ser sobre a exposição O Legado da Arte Nouveau, do artista Alphonse Mucha, que aconteceu no Centro Cultural Fiesp, onde eu fui educador, e aconteceu esse ano no CCBB Rio de Janeiro. E aí eu comecei com essa pergunta, né? O que vem à mente quando falamos em Arte Nouveau? Você pode ler para a gente, Vladimir, algumas respostas? Então, o Amaury colocou natureza, movimento, o Diego, Ótimo. formas espiraladas, o André Fragoso, contornos, o Gusto Rondor, natureza, muita planta, a Larissa Dronot, muitas formas orgânicas, assim como a Thais Azevedo também colocou formas orgânicas. Ótimo, perfeito. Acho que aí a gente já parte de um imaginário visual, né? A partir do que as pessoas trouxeram algumas questões. Então, essa era a entrada da exposição, né, do Alphonse Mucha, e aí ela tem já essa ornamentação que é característica da arquitetura, né, que a gente vai ver em muitos trabalhos. Esse estilismo foi feito na entrada, e essa é o site, né, o layout do site da exposição do Rio de Janeiro, né, do CCBB Rio de Janeiro. E a gente vê o estilismo aqui, né, das letras e também esses motivos florais, né, que eles trazem da musa para a palavra, né, para o nome do artista. Aqui é a entrada da exposição, eu vou mostrar para vocês depois. Então, a ficha técnica da exposição, tanto do Centro Cultural Fiesp quanto do CCBB, o nome da exposição, a curadoria que foi da Tomoko Sato e da Ania Rodrigues. A Tomoko Sato tem um livro sobre o Alphonse Mucha, que tem uma narrativa bem assim, mais romântica mesmo, de contação de história. E aí vieram aproximadamente 100 obras para essas exposições que a gente vai ver hoje virtualmente, e o acervo faz parte da Mucha Foundation, né, que é a Fundação Mucha, que fica lá na República Tcheca, que foi fundada pela família com o objetivo de resgatar e valorizar todo esse patrimônio que foi construído do artista, né? Aí essa exposição, antes de vir para cá, ela já passou pela Ásia, Estados Unidos e muitos países da Europa. Então, algumas informações sobre a origem do artista, né? Então, o Alphonse Mucha, ele nasce em Ivantitz em 1860, né, numa cidade no sul da Morávia, que é uma região configurada pelo Império Austríaco, né, austro-húngaro. Ele foi filho de um porteiro, né, que trabalhava para a corte, o Andreas Mucha, e a Amélie, nascida na região de Mala, que era governada pela Viena, né? Então, aos 6 anos já de idade, o artista ele está vivendo um contexto de guerra, né? Assim, de certa forma, de dominação, de entender essa disputa política. Então, esse sentimento de nacionalismo, de se entender naquele lugar e espaço, né? É muito forte. Eu trouxe aqui só para a gente contextualizar geograficamente, né? A República Tcheca, aqui próxima da Alemanha, da Áustria, Eslováquia, Hungria, Polônia, para a gente entender as circulações, né? Porque quando a gente vai falar dos artistas também, o que acontece é pensar que essas pessoas, elas moravam em lugares onde passavam outras, né? Então, existe uma circulação de artistas, trocas de objetos. Então, isso que a gente fala de circulação na área artística é muito forte, porque realmente é um referencial de imagem, de uma obra de arte, de uma exposição que as pessoas vão ter acesso, né? Aí uma fotografia aqui da cidade de Praga e de Brno, que tem uma relação com a história do artista, de certa forma, né? Aqui a bandeira da Tchecoslováquia e o brasão real, né? Brasão das armas, que a gente vai perceber ele presente em algumas obras, e isso é muito forte nas pinturas históricas, né? Os brasões dos países, das famílias reais. Então aqui, mais uma visualidade também do mapa, né? Da gente entender quantas pessoas tinham e quantas nacionalidades e etnias, né? Então, a gente pensar que esses pontos vermelhos são os alemães se espalhando pela Hungria, Transilvânia, região da Galícia, Boêmia, essa região em azul, né? Que é principalmente que a gente está falando, que é a Morávia. Então, assim, tinha dominação dos alemães, mas se a gente pensa essa diversidade, né? Multiétnico e racial que existia nessa região. Então, o que vocês acham dessa obra, né? O que vocês, para vocês, isso é arte nouveau? É algum estilo artístico? O que vocês visualizam disso? Se alguém quiser comentar alguma coisa.
Essa é uma das primeiras obras de arte, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas uma das primeiras criações do artista, né? Que ele fez aos 8 anos, em 68, chamada Crucificação. E eu trouxe ela especificamente para falar um pouco sobre o quanto o artista ele teve um incentivo, de certa forma, da família, e ele nasceu numa formação católica, né? Então, a igreja, esse universo religioso sempre teve muito forte na vida dele desde o início, né? Em uma palestra que eu assisti, uma historiadora da arte até comentou que aí essas coisas, né, a gente tem que entender o que é história, o que são curiosidades e o que realmente é fato, né? Mas que a mãe dele amarrava um lápis, colocava um cordão com um lápis para que cada espaço da casa, ele incentivando ele a desenhar, que ele desenhasse, que ele fizesse criações. Então, de certa forma, teve um incentivo de muito cedo para que ele desenvolvesse habilidades artísticas, né? Em 1872, Mucha tem 12 anos, né? E ele frequenta o ginásio da Eslováquia, em Brno, e recebe uma bolsa de estudos do coral da igreja, em Petrov, e aqui a gente tem uma aula, né, dele que é desse período, então a gente já consegue ver uma diferença muito grande já de desenvolvimento de habilidade entre isso aqui e isso aqui, né? Mas eu trouxe já essas duas obras de início, né, essas duas criações do artista para a gente ver realmente que ele tem uma influência religiosa, né? Em 1877 ele é expulso da escola devido ao baixo desempenho acadêmico. Isso aqui é uma imagem de São Venceslau, né, em Lotard, na região de Lotard, na República Tcheca, que hoje é a República Tcheca, né, região da Morávia. Aí, em 1880, ele trabalha como pintor de cenários em Viena, nesse teatro que é aí eu não sei como dizer esse nome muito bem, né, que é o Kotzebrioche Burchard, e aí nesse lugar foi onde ele desenvolveu muitas das suas habilidades e começou a trabalhar realmente na área artística já por encomenda, né? Nesse período ele começa a ter umas primeiras aulas em arte, né, de desenho, visitando algumas galerias. Em 1881 acontece uma tragédia. Esse é um desenho que saiu de um jornal da época, desse incêndio que teve, onde morreram 400 pessoas, e uma dessas pessoas era um dos patrocinadores principais do teatro, né, o que acarretou no fechamento desse trabalho, né, que empregava várias pessoas, e na demissão do Mucha, que precisa voltar, né, para sua cidade. Então, aqui, ó, entre um ano já de diferença, né, em 82, ele recebe a sua primeira comissão, quando ele está na região da Morávia. Ele vai ter o contato com o conde Karl Guenbelassi, que era uma pessoa muito importante da época, né, um mecenas, né, ele patrocinava algumas obras de arte, e ele faz essa encomenda para que o Alfonso Mucha faça a primeira decoração de alguns decorativos, né, esquemas decorativos dentro desse castelo Emmerhof, e também depois desse trabalho que é muito elogiado pelo conde, ele também faz uma outra encomenda para o Alfonso Mucha para fazer um outro espaço, né, uma outra arquitetura para o irmão dele. Eles, inclusive, ficam super amigos, né, e começam a trocar muitas figurinhas e conversar e construir debates a respeito da arte, né. E aí esse o conde Coen de Belassi, ele vai ter um papel muito importante na história do Alfonso Mucha, porque ao ver esse desempenho, né, aqui a gente consegue já ver a qualidade, né, já tem uma atmosfera do clássico, do que a gente está acostumado das arquiteturas, e ele investe no artista esperando que ele vá ter visibilidade, que ele tenha um grande renome, e que isso, de alguma forma, traga retornos financeiros para ele, né. Então, em 85, o Alfonso Mucha, ele se une, né, à Academia de Munique de Belas Artes, onde ele vai ter contato com vários artistas tchecos, russos, e que é onde ele começa, de certa forma, uma troca cultural, intelectual, com estudantes da Europa Central e Oriental, né, que vivem em Munique. Então, a gente pensar essas capitais intelectuais, né, que é onde existiam as academias, que muitas se iniciaram no início do século XIX, como essa troca só vai acontecer nesses espaços, né?
Então, de você ter o privilégio de estar, até hoje, estar na academia é um privilégio de pensar e ter acesso a outras coisas. Então, 82 e 85, ele começa a contribuir para uma revista ilustrada, né, do Philip Kurb, que depois vira o cunhado dele, e aqui a gente consegue ver que ele já está explorando, de certa forma, alguns estilismos, né, tanto na grafia quanto nos desenhos, mas que não tem uma relação muito forte com aquilo que a gente vai ver depois, né? Então, em 85, esse é um no masculino de 85, quando ele está na Academia de Munique, né? Então, a gente acompanhar esse desenvolvimento das habilidades dele acadêmicas de criação. Em 86, ele pinta um retábulo para a República Tcheca, né? Para a Dakota do Norte, para uma comunidade tcheca da Dakota do Norte. Em 87, ele ingressa na Academia Julian, que é onde ele vai se desenvolver principalmente, né? Então, com o apoio do Conde Kuhn, ele vai poder viajar para Munique, ele viaja para a Alemanha, viaja para Paris, e é onde ele vai iniciar a sua carreira e o seu estudo de forma aprofundada, né? E aí, nesse período, existia um grupo chamado os Nabis, que o Murra teve contato, que acredita na igualdade entre o design e a arte, né? Então não existia essa separação enquanto o design é algo funcional e a arte aquilo que se admira, né? A arte pela arte. Então eles traziam essa qualidade e esse teor artístico para os trabalhos de parede, tecido, cerâmica e vitrais. Aqui a gente tem um outro desenho do Murra, né? Um no de 88, do período que ele estava na Academia Colarossi, então ele passou por uma academia em Munique, passou pela Julian, passou pela Colarossi, então a gente está falando de uma artista que teve uma formação muito forte, uma formação acadêmica, né? E a academia é justamente o que, de certa forma, a Art Nouveau veio quebrar. E aqui em 89 a gente tem uma criação do Alphonse Murra, né, quando ele é forçado a deixar a Academia Colarossi, porque o Conde Kuhn, ele decide cancelar o patrocínio, né, então a bolsa do Alphonse Murra, e a gente não sabe até hoje, de certo, qual foi o motivo dessa quebra, né, do patrocínio. Se foi porque ele achou que não estava recebendo o retorno que deveria, por falta de respeito, de consideração, porque queria que o Murra andasse com as próprias pernas, isso não se sabe ao certo, né? São estipulações. Aí, nos anos 90, né, por como em 89 ele tem que sair, em 1890 ele conhece a Madame Charlotte, que possui uma crèmerie, que é onde muitos artistas e poetas com dificuldades financeiras iam se hospedar, né, então era um espaço de troca cultural muito grande, inclusive aqui ao lado dele tem o Gauguin, né, o Paul Gauguin, que foi um pintor muito importante, né, então existia uma troca entre esses dois artistas, esses dois intelectuais. Aqui em 90, né, em 1890 também, ele já é apresentado ao mundo do teatro, porque no período que ele estava na Crèmerie, ele conheceu muitas pessoas, né, e aí como eram artistas mais pobres, de certa forma, digamos assim, porque em Paris ser artista e ser pobre, né, então era um lugar onde as pessoas trocavam, e aí falaram para ele que tinham as oportunidades de trabalho no mundo do teatro, e aí é quando ele começa a trabalhar com a impressora Le Messier, que é onde ele vai fazer os primeiros trabalhos, e inclusive o primeiro desenho de Sarah Bernhardt como Cleópatra. E aí, essa é meio que uma virada na vida dele, né? Esse contato com essa impressora. E aí, em 1891, ele faz essa publicação, que são os Contes de Armand, que de certa forma, a primeira publicação que foi usada na França para um ensino fundamental. Então, o artista ele está criando uma série de trabalhos que vão estar circulando, né? Então, para a população em massa, por mais que ele fez uma entrega, um trabalho ali pontual, o trabalho que ele entregou vai ter uma circulação e um alcance muito grande no repertório visual de muitas pessoas. Aqui em 92, ele se dedica ao ensino, né? Então aqui tem um cartaz da divulgação dos cursos Mucha, né? Tem Cours Mucha, que eram os cursos que ele oferecia na época, focados em ilustração e composição decorativa aplicada.
Em 1892, ele participa de um salão de artistas franceses no Palais da Champs-Élysées. Então, a gente pensar que ele não era uma pessoa qualquer, né? Ele era um artista que teve patrocínio, que teve formação, que recebeu a menção honrosa por esse trabalho ilustrado do Le Conte de Grand-Mère de Xavier Marrier, em 92. Então, se a gente olha esse trabalho, você não imagina algo muito célebre, né? Você não associa ao que a gente vai ver em seguida, né? Então, em 93, ele divide um estúdio com Paul Gauguin, então eles criavam algumas coisas juntas. Inclusive, existe, de certa forma, um boato, uma pesquisa na historiografia da arte, em que o Alphonse Mucha e o Gauguin namoraram a mesma pessoa, que diz que quando ela terminou com um, ela levou a criação de um para o outro. Então, tem alguns trabalhos do Mucha que, quando você olha por um raio-x, eu acho que é essa técnica que eles usaram para estudo, aparece a assinatura do Gauguin, mas historiadores da arte fazendo essa pesquisa falam que não tem como ser, porque, de certa forma, digamos assim, Gauguin ele tinha uma composição, um repertório, uma criação mais pobre em detalhes, em traços, ele não era tão detalhado nesse sentido. Aí, em 93, o Mucha compra sua primeira câmera, né? A gente consegue ver aqui o reflexo dele na fotografia. Então, ele fazia muitas fotos nesse período, e se a gente for pensar, a fotografia, né, era algo que não era muito acessível, de certa, né, para a população de modo geral. E aí, quando o Mucha ia fazer qualquer estudo fotográfico, e para você contratar uma modelo, isso era algo muito caro. Então, ele fazia uma série de fotografias em sequência, com diferentes trajes, com diferentes poses, porque isso depois ele usava para poder fazer as suas pinturas e os seus estudos. Em 1894, ele conhece o August Strindberg, que é uma pessoa famosa pelo ocultismo, né? Então, essa visão mais oculta e misticismo, ela vai vir para os trabalhos de Mucha enquanto uma narrativa mesmo, algo que ele vai querer contar visualmente. Então, a gente vai ver um pouco essa atmosfera do divino em alguns trabalhos. Aí aqui temos o momento em que entra Sarah Bernhardt, de 1800, ela é uma artista a atriz mais famosa, né, de Paris, que viajou não só toda a Europa, mas a América do Sul e a América Latina. Ela veio para o Brasil, ela se apresentava em muitas peças, ela viveu de 1844 a 23, e aí o contato dela com o Mucha acontece especificamente quando ela está precisando de um trabalho para a peça de Gismonda, né? Então, a publicidade naquela época ela se fazia através do cartaz, então por isso que o Alphonse Mucha ele ganha uma visibilidade muito grande, porque através desse trabalho, né? Esse foi a grande obra de arte da vida dele. Quando ele faz o cartaz para essa obra de arte, é quando ele vai ganhar visibilidade e notoriedade na Paris do século XIX para o XX, né? E aí, a atriz, ela estava precisando desse apoio, e aí na noite disse, né, a história conta dessa forma, que o Alphonse Mucha estava nessa impressora, né, no Le Messier, né, essa oficina de impressão, e era uma noite de Natal, então ela precisava do trabalho basicamente para ontem, e ele era o único artista que estava lá fazendo algumas impressões para um amigo dele, que estava de férias, né? Então todos os outros artistas estavam de férias, e aí ele fez esse trabalho, né? Teve que fazer no período de uma semana, foi lá estudar toda a artista, e aí sai esse primeiro pôster, que o dono da impressora na hora achou que era bárbaro, no sentido de não ser bom, que ela não ia gostar, que ela ia odiar esse trabalho, mas que na verdade foi o que fez a carreira dele deslanchar, né? Porque a Sarah Bernhardt adorou. Esse pôster, ele é um pôster que ele foi feito em tamanho real, né? Então ele tem 2,16 metros, então a figura da artista ficava proporcional à altura de uma pessoa, né? E os pôsteres, eles eram colocados mais ou menos na altura do olho. Então, quando as pessoas circulavam naquela Paris, de certa forma, de uma moda que vivia uma modernização, que vivia tudo que era novidade, chamava atenção, esse pôster ganhou um destaque muito grande, caiu no gosto popular, e aí as pessoas começaram a pegar os posters que o Alphonse Mucha fazia da rua, né?
e a Sarah Bernhardt, ela gostou tanto desse pôster que ela encomendou uma série, ela fechou um contrato, né, de alguns anos com o Alfonso Murra para fazer uma série de outros posters de peça, né? Então a gente tem aqui A Dama das Camélias, Medea, Shakespeare, Lorenzaccio. Então, e a Sarah Bernhardt, ela era uma atriz assim excelente, de excelência, que inclusive falam que tem alguns níveis de artistas e de atrizes, né? E que o último deles é a Sarah Bernhardt. Então, ela é como se fosse o suprassumo, né? Então, a gente consegue ver que ele tem essa característica de cartazes mais alongados, né, altos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas na metade na metade das telas a gente tem uma linha, né? Essa técnica era feita em litografia, que é basicamente a impressão na pedra, né, feita por pressão, e aqui tem uma linha porque isso era feito em duas pedras gigantes, né, porque se a gente pensa 2,16 metros é muito grande, então imprimia assim duas e aí juntava para fazer esse cartaz alongado, né, então a Sarah Bernhardt era tão importante que nesse período ela já compra, né, ela compra um teatro que estava meio falindo, e aí ela tem um teatro com o nome dela, ela se apresentou no Teatro Renaissance, que era um teatro super importante, continua a ser, né? E aqui eu trouxe mais para vocês visualizarem o processo da litografia, né? Que é a impressão na pedra, como que ele faz. Você faz o desenho, né? As marcações na pedra, limpa ela e imprime através da pressão e da sobreposição. E aí eu trouxe aqui mais para a gente ver a diferença, né? Então, nessa época, os cartazes, eles tinham uma característica muito... Quando a gente olha para isso, é diferente, né? A diferença é evidente. Então, eu trouxe uma obra Bal de Moulin Rouge de Cherré e também o Jean Aril de Toulouse-Lautrec. Então, Toulouse-Lautrec também era muito conhecido. E aí, a gente consegue ver que ambos estão narrando meio que a mesma cena, né? Que era essa vida burguesa, né? Os bordéis. Então, o quanto a Belle Époque trouxe essa vida ativa, moderna, luzes, cores, os bordéis, né? Então, quando a gente olha para isso é a visão meio que da vida, né, de certa forma vulgar, da vida banal, e aqui o Murra está trabalhando com uma outra representação visual, e a gente vai falar mais disso depois. Então, aqui eu trouxe uma fotografia em comparação com cartaz, né, para vocês verem que ele fazia essa foto não é dele, né, mas ele fazia estudos visuais, ele usava fotografia muito como um instrumento. Aí, então, em 95, a gente tem Alfonso Murra, ele entra em contato, ele conhece os irmãos Lumière, né, que foram os criadores da fotografia, né, do filme, do cinema. Em 96, ele está integrando, ele está em contato com uma revista que chama La Plume, que organizava uma exposição que chamava Salon des Cent, que foi criada pelo escritor Léon Deschamps, e aí participavam vários artistas e poetas, inclusive o Toulouse-Lautrec era uma dessas pessoas, o Alfonso Murra, e ele foi convidado para fazer esse cartaz, né, do 20º Salão. Então aqui a gente consegue já ver que é muito a característica do Alfonso Murra que a gente vai ver nos trabalhos seguintes, né, então Sarah Bernhardt, ele faz o primeiro trabalho para ela em 94, mas aqui em 96 ele já está envolvido com uma cena artística, né? Então ele não é algo que surgiu de repente. Em 96, lembrando que ele estava lá com o Le Messier no início, né? Ele começou as impressões com o Le Messier, era a gráfica onde ele trabalhava, que foi onde ele fez o primeiro trabalho de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro também com esses cartazes. Então, nas viagens, nas peças que ela fazia, ela imprimiu com o Le Messier vários cartazes que ela queria começar a comercializar e entregar nas suas apresentações. E aí o que aconteceu foi, ele viu nessa oportunidade um momento ali para ganhar dinheiro, e aí isso acabou virando um processo que foi para o tribunal, né, onde ela não perdeu o valor que ela estava querendo ganhar, e aí por isso que ela troca de impressora, né, de oficina de impressão, e é quando o Alfonso Murra, ele recebe o convite do Chapenois, que é para onde ela vai, para iniciar uma série de trabalhos gráficos
E essa era uma das impressoras mais importantes da época, né, do período, que fazia impressões mais finas, em cetim, pergaminhos, que tinha uma influência também em materiais, né, e visualidade de influência nipônica, né, japonesa. Então, nesse sentido, quando a gente for falar de orientalismo, eu quero trazer o quanto a circulação desses artistas, não só na região da Europa, mas para outros lugares, quando a gente pensa que Picasso faz uma viagem para a África, que Toulouse-Lautrec, que Gauguin vai fazer uma viagem, né, pelo Oceano Pacífico. Então, a gente tem esses artistas que estão buscando viver um outro lugar, né, e trazer esse lugar exótico para suas obras. E então, nesse período, quando o Lemissi, onde ele está no Chapenois, que ele vai começar a fazer trabalhos, digamos assim, mais sofisticados, né? Em 96, ele muda de estúdio, né? Como ele usa a fotografia ao seu favor e ele precisa de mais qualidade, é quando ele começa a fazer criações e outras pinturas que ele está nesse espaço aqui na Rue Val-de-Grâce. E aí, em 1896, ele cria esse trabalho, né, que são os painéis decorativos, né, que é as estações, um dos mais conhecidos. A gente tem aqui no início a primavera, verão, primavera, outono, inverno. Então, essa sequência, aqui a composição dele, o desenho dele, é pensado como se fosse um biombo, né? E um biombo que é algo típico da cultura oriental. Então, o Alphonse Muret, ele bebe muito, ele estuda muito a cultura do Japão, né? E aí isso vai chegar para suas obras. Então, aqui em 1896, ele faz o cartaz para Job, que era uma marca de cigarro, e aí na exposição quero fazer uma leitura mais detalhada com vocês. Em 97, ele faz esse cartaz, né, explorando uma variedade de suportes, e aí essa empresa ela tem um número de clientes muito grandes, né, que chega à Europa e à América do Norte. Então, mesmo que ele estivesse trabalhando em Paris, os trabalhos dele já estavam circulando em outras regiões, inclusive atravessando o oceano. Em 1897, o Alphonse Muret ele participa da sua primeira exposição individual, inclusive o catálogo com 107 obras, e o catálogo é assinado por Sarah Bernhardt. Em 97, ele participa do Salon des Santos, né? E aí aqui a gente tem essas 3 coroas de flores, né? Nesse período, o Alphonse Muret ele já está trazendo algumas simbologias e referências da tradição dos povos eslavos, né? Isso aqui por exemplo, uma toquinha utilizada pelas mulheres eslavas. Em 1899, que a gente está falando de um período que se aproxima da Exposição Universal, que é quando a gente tem o ícone de Paris, que é a Torre Eiffel, né? Então, a industrialização, a modernização. Então, como, de certa forma, alguns elementos, eles transpuseram e transformaram a forma das pessoas se relacionarem, construírem, criarem e viverem, né? E aí ele recebe o convite do governo austro-húngaro para fazer o pavilhão da Bósnia. E aí ele viaja e faz um estudo. Então essa é uma fotografia dele de como ele realmente se aprofundava nas culturas e nos trabalhos que ele fazia, né? Aqui eu trouxe 2 cartazes da Exposição Universal, que é para a gente entender, e aí ela recebia esse nome, né? Porque existia uma circulação cultural muito forte em Paris. E aí aqui a gente consegue ver esses povos exóticos, né? De certa forma. Então trazer um pouco o orientalismo para os cartazes. Então, e a Torre Eiffel quanto um elemento principal, né, mostrando essa modernização, não só da cidade, mas do pensamento, modernização visual. Em 99 também o Alphonse Muret trabalhou bastante, ele faz uma parceria com o Fouquet, né, com a joalheria Fouquet. Então, o Georges Fouquet, ele queria, na verdade, o Alphonse Fouquet, né, que era o filho do Georges Fouquet, ele queria revolucionar, né, o design, e aí ele convida o Mucha para fazer o desenho, e ele faz o design das joias, né, ele que produz, e aí esse é o primeiro momento em que a joia ela não vai ganhar um valor só pela sua questão do material, mas sim pelo valor estético. Então, existe uma mudança também aí do pensamento, né. Então,
Em 1900, o Alphonse participa da Exposição Universal, né? Ele ganha um prêmio por isso, e é nomeado Cavaleiro da Ordem de Francisco Joseph I. Aqui em 1900, esse é um dos trabalhos que o Alphonse Mucha realiza com Georges Fouquet, né, para a joalheria Georges Fouquet, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, que tem, além de toda a ornamentação, tem um desenho que é muito característico do trabalho do Alphonse Mucha, né, que é basicamente um cartaz nesse pingente ornamental. Esse é um dos trabalhos mais conhecidos, né, que é La Nature, que também foi exposto na Exposição Universal, que traz muito a mulher e a escultura e o uso do ferro. Então, esse elemento que era muito forte da industrialização, usado para o desenho, né? Então, o Alphonse Mucha, ele explorou muitas materialidades, né? Ele passou pela escultura, pela fotografia, ele passou pela aquarela, pela tinta a óleo, pelos cartazes, né? Litografia. Aqui é uma foto da joalheria, né, da Boutique Fouquet, que foi toda desenhada pelo Alphonse Mucha, e a gente consegue ver aqui, esse é considerado um dos ápices, assim, da Art Nouveau, porque é tudo pensado para ser Art Nouveau, a decoração, o design, tudo. Em 1902, o Alphonse Mucha, ele tem contato com Auguste Rodin, né, então eles vão trocar, inclusive, figurinhas a respeito de esculturas. Então, numa viagem que ele fez para Morávia, né? Então, o Rodin, ele tem esse contato com o pensamento do Alphonse Mucha. Em 93, ele conhece a Marushka, né? Como ele chamava, né? Que era a esposa dele, a Marie Chitlova. E aí ela também estudou artes, né? Ela foi professora, inclusive, no período que ele vai para os Estados Unidos. Em 1904, ele viaja para a América, né? Já existe essa divulgação sobre a presença dele lá, e como eu falei, essas impressoras tiveram um papel muito determinante em como ele chegou na América, e assim como a Sarah Bernhardt, né? Porque os cartazes dela foram os criados por Alphonse Mucha, né? Então, a propaganda de cartaz, nesse período, ela girava o mundo todo, né? Então, quando ela foi se apresentar pelas Américas, ela foi acompanhada pelo cartaz dele, e isso fez com que a imagem, a fama do Mucha se difundisse muito, assim. Em 1905, ele ministra alguns cursos, né? Na Escola de Design Aplicado de Nova York, que era uma escola que atendia mulheres, né? Que nesse período as mulheres já estudavam, né? E aí ele teve a oportunidade de conhecer o presidente Roosevelt, então a gente está falando de um artista que tem contato com pessoas muito importantes e que isso proporciona um crescimento, né, exponencial de sua visibilidade e do valor do seu trabalho, né. Em 1906 ele se casa, né, e aí ele se casa em Praga e retorna... Ele se casa e retorna para Praga, né, mas nesse período ele está morando em Nova York, e após a lua de mel, ele retorna para Nova York. A esposa dele nesse período é professora na Art Institute. Em 1908, ele tem contato com Charles Richard Crane, que era uma pessoa assim, muito importante, um empresário e herdeiro, que é com quem ele vai buscar o apoio para o seu trabalho maior, né, que é basicamente a epopeia eslava, que a gente vai ver no final e vai dar um pouco mais de destaque na exposição. Em 1908, ele é um período que, esse período ele está em Nova York, ele está fazendo alguns cartazes, mais pinturas de famílias, né, porque as pessoas, elas procuravam ele pelo trabalho que ele fazia anteriormente, que eram os cartazes publicitários. Só que nesse período, o Alphonse Mucha, ele não está mais nesse mood, assim, não está nesse clima de fazer esses trabalhos, então é um período que ele faz mais retratos. Inclusive, foi um período difícil, sim, entre aspas, né, para o contexto que ele vivia, onde ele não tinha mais tantas encomendas, e ele tinha um posicionamento também político de ele não queria fazer algumas coisas, né. Ele também fez cartazes para a atriz americana Maud Adams, que era super famosa, que fez o papel da Joana d'Arc. Então ele está ali num contexto de intelectualidade também nos Estados Unidos, né, de pessoas muito famosas.
Em 1909, ele começa a trabalhar com a epopeia eslava, né? Porque nesse período ele recebe o apoio como eu falei aqui, do Richard Crane. Então, ele vai receber esse patrocínio para poder começar a trabalhar tanto com a pesquisa quanto a construção desses primeiros esboços dos quadros, né? E ele também recebe um convite para fazer a Câmara Municipal de Praga. Então, ele, como eu falei, ele recebe o apoio financeiro em 1909 para iniciar esse trabalho. Em 1910, ele sai dos Estados Unidos e volta para Praga, né, com esse apoio e suporte do Crane, se muda para um estúdio no castelo de Zbirov, na região da Boêmia Ocidental, e aí ele faz uma imersão realmente muito forte do mundo, né, e do contexto eslavo, onde ele vai buscar uma lista de especialistas. Um deles é o francês, o historiador francês que é especialista na cultura eslava, que é o Ernest Denis. Em 1910, né, ele faz os murais, então, esse hall central da Câmara Municipal. O projeto foi feito por um outro arquiteto, né, o Anthony Balsanek, e aqui a gente consegue ver, né, as pinturas do Alphonse Mucha, o quanto isso já está bem mais próximo do universo da epopeia eslava, que eu vou compartilhar com vocês mais para frente. Em 1912, ele completa as primeiras telas, né, da epopeia eslava. Esse cartaz aqui é o que foi utilizado para a divulgação da epopeia eslava. Aqui tem uma fotografia, né, do pintor fazendo, né, que realmente ele estava divulgando esse trabalho e vendendo esse ideal, que era um resgate histórico da cultura eslava, né? Ele fez isso enquanto projeto político coletivo. Aqui o primeiro ciclo da epopeia eslava, né, que são os eslavos em sua terra natal original. Então, que entre o quarto e o sexto quadro, ele vai narrar a perseguição germânica. Em 1912, a gente tem o cartaz da Loteria da União Sudoeste da Morávia, que foi um projeto para arrecadar fundos para escolas tchecas no sudoeste da Morávia. Então, o Alphonse Mucha, ele tinha realmente um engajamento político, né, com as questões sociais dos povos eslavos. Em 1913, ele viaja para Versalhes para estudar como pendurar e iluminar grandes pinturas. Então, né, tipo, quando a gente pensa assim, um artista que viaja para Versalhes para estudar como fazer a iluminação, né? A gente pensar os curadores de hoje indo em Paris fazer um curso. Isso não era uma realidade muito acessível, né? Digamos assim, apesar de ser, a gente está falando da Europa, onde a circulação não era tão simples, não era qualquer pessoa que podia fazer esse tipo de circulação simplesmente para fazer um estudo, né? Em 1916, ele completa mais 3 telas da epopeia eslava. Então, a gente está vendo que realmente é um trabalho de muitos anos. Ele teve uma dedicação muito forte. Em 18, ele faz selos postais da Tchecoslováquia. Em 19, ele faz cédulas do banco. Em 1919, também, ele faz a primeira exposição, onde ele conseguiu apresentar 5 telas, né? A gente consegue ver aqui uma pessoa sentada em frente a uma delas. Então, são telas de dimensões monumentais, né? Que configura as pinturas históricas que a gente poderia ver, por exemplo, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, ou em qualquer museu nacional de outros países, que são as pinturas características históricas, né? Que elas são grandes. Inclusive, na história da arte tem uma hierarquia, né? Do que é mais importante para o menos importante na pintura. Em 1920, Alphonse Mucha tem as suas primeiras pinturas expostas no Instituto de Arte de Chicago, né, que atraiu aproximadamente 50 mil visitantes em uma única semana. Então, a gente está falando de um artista ali que já tem um reconhecimento internacional muito, muito forte. Em 1920, ele recebe algumas menções, algumas comissões dos Estados Unidos, né? Essa era uma revista, a Hearts International, a revista americana. Então, pensar que essa circulação de novo acontecendo no mundo todo. Em 1921, ele tem a exposição no Brooklyn. Em 22 e 34, ele recebe também menções honrosas.
da Suprema Corte Tcheca e também do governo francês. Em 1922 ele faz esse cartaz que é da Rússia Restituenda, né, que basicamente significa que a Rússia, é o sentimento de que a Rússia deve se recuperar, né, então foi um cartaz de campanha de apoio e suporte, né, financeiro, de combate à fome na Rússia pós-guerra, né, nesse período. Em 23 ele apresenta mais 3 telas da epopeia eslava. Em 24 ele conduz pesquisas adicionais na região Balcã e da Grécia. Em 25, ele publica um livro de maçonaria, então, como eu falei, ele tinha esse interesse no ocultismo, né, ele estava numa camada social mais elevada, né, que fazia com que ele tivesse acesso a esses espaços e lugares. Em 1926, ele completa mais 3 telas finais da epopeia eslava. Aqui a gente tem a Yaroslava, acho que né? A filha dele, que está posando, né? Então ele usava muito a própria filha como modelo, não só de rosto, mas de corpo, para os cartazes. E aí aqui, esse cartaz que é de divulgação da epopeia eslava. O nome dela mesmo, é Yaroslava, e esse aqui é um outro retrato de 1927. Então, esse tecido bufante colocado na cabeça era característico de mulheres, né, eslavas, então ele está fazendo essa alusão à ancestralidade desse povo. Aqui em 28, ele faz o cartaz de aniversário da independência da República Tcheca, né, que é de 1918 a 1928. Aqui é uma deusa, né, que está coroando a República Tcheca enquanto a liberdade. Ele trabalha muito com simbolismos e alegorias que eu quero falar com vocês a partir da mediação da exposição. E aqui o brasão, né, como eu falei, o brasão das armas da República Tcheca, que está representado aqui, ó, na coroa dessa mulher que representa essa independência. Aí, em 1930, né, ele conclui a 20ª pintura da epopeia eslava, que fecha esse ciclo de independência das nações eslavas, né? Aqui tem a bandeira de vários países independentes e ele trabalha com os momentos através das cores, né? Então, o azul da opressão, o início da esperança e aí esse laranja representando mais a liberdade, né? Essa figura, ela é abraçada, né, e apoiada por Jesus Cristo, então ele usa uma série de elementos não pagãos e ao mesmo tempo religiosos para construir essa imagem, esse ideal de nacionalismo, né, e de liberdade. Aqui no site eu trouxe aqui mais para vocês verem que no site, se vocês quiserem depois olhar com mais calma cada uma das pinturas da epopeia eslava, eles têm os títulos, né, não falam sobre o que é cada uma, que é uma pesquisa bem mais aprofundada, mas tem os títulos e as imagens dessa série de quadros para vocês verem com mais calma. Em 32 ele viaja com a sua família para a França, fica lá por 2 anos. Em 33 ele está fazendo esses trabalhos mais focados na independência da Tchecoslováquia, né? Se a gente for pensar a seção de Hitler, essa imagem está trazendo esse simbolismo, esse sentimento de medo, né, em relação a esses invasores e os horrores da guerra. Em 1938, o Alfonso Murro, ele adoece, né, isso diminui muito a velocidade de produção dele, e no ano seguinte, em 39, ele morre em decorrência a essa pneumonia que ele contraiu, né. E aí, em 1941, a epopeia eslava ela é escondida, né, devido à invasão dos alemães. Eles enrolam essas telas que não foram danificadas, né, então conseguiram preservar, e ela é protegida no Arquivo Nacional da Boêmia. E aí, né, de 41 para 92 tem um gap muito grande, mas para vocês entenderem que esses são os fatos mais relevantes, que eu sei que é bastante coisa, que eu acabei trazendo. E aqui é para mostrar para vocês que em 92 é quando acontece a fundação a Fundação Murra, né, a criação dessa fundação, que reúne aproximadamente 3.000 obras de arte do artista, 4.000 fotografias e um arquivo extenso de escritos, né. Então, por isso que as exposições dele estão bem organizadas, porque todo esse material ele foi mantido e preservado pela família. O Diri é um filho do
do Alfonso Murra, que foi um escritor bem importante que ajudou a reconstituir, reescrever essa história do seu pai, né? Porque se a gente pensar nessa perseguição que existiu no período de guerra, existia a intenção também do apagamento e da destruição de tudo aquilo que tentasse resgatar a nacionalidade, né? Aí o trabalho do Alfonso Murra, ele vai ter reflexos muito grandes nessa cultura psicodélica, né? No cartazes de shows, no período dos anos 60. Dos anos 80, ele também vai influenciar os quadrinhos, né? Aqui a gente tem a Sakura Card Captor, que é muito famoso, assim, pensando que em massa, né, de quadrinhos, é um dos mais conhecidos, e que foi criado pelo coletivo feminino Clamp de artistas japonesas de mangá. Aqui algumas exposições, né? Então, de 93, desde que foi criado a Murra Foundation, a gente teve algumas exposições que passaram pela República Tcheca, Japão, Reino Unido, Bruxelas, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Taiwan. Então, nesse período, ela circulou por vários lugares. E aí a gente tem algumas exposições mais frequentes, né? No site, inclusive, aparece aqui, ó, o Centro Cultural Fiesp, em 2019. A do CCBB ainda não está lá, mas existe um trabalho muito grande de articulação mesmo cultural da Fundação Murra de divulgar o trabalho do artista. Aí aqui algumas referências que eu usei, que eu posso compartilhar com vocês, e os meus contatos que eu vou passar no final. Mas eu queria fazer uma breve pausa para ver se vocês têm comentários já, perguntas, porque o seguinte passo seria dar uma passada pela exposição, mas eu não queria ficar falando muito, gente, mas é que é muita conteúdo. A gente está falando realmente de um artista que deu até uma sede, mas de um artista que produziu muito, que teve um alcance gigantesco, não só no seu país, né, mas por toda a Europa, todo o mundo, e a gente tem hoje uma instituição que está valorizando esse repertório artístico, toda essa construção, que se a gente for pensar, né, se a gente tivesse instituições nesse mesmo nível, né, no Brasil, a gente está falando de uma só, né, mas com essa mesma dedicação, o que a gente teria da nossa cultura de valorização, né, então da gente cada vez... Hoje o trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de troca, de pesquisa, de diálogo, e que a gente consiga fazer cada vez isso mais para que a nossa cultura, né, o nosso patrimônio histórico também seja valorizado, assim como outros povos e países valorizam suas próprias culturas. Mas eu queria fazer essa pausa, ver se vocês têm comentários, perguntas, ou se vocês querem passar. Obrigado, Terezinha. Se vocês querem passar para a exposição. Antes de passar para a exposição... Lindo, maravilhoso, arrasou. Essa é a nossa Conceição. Muito obrigado. Meu professor da pós-graduação em Arte, Mídia e Educação do IFMA, ele está aqui conosco, o professor Diego Lobato e um amigo meu, o Railson, também da turma. Eles estão maravilhados com vocês. Eu disse que o nosso grupo é top. Gente, porque Jefferson, eu sou arte educadora. Ai, e parabéns. sou especialista em arte, mídia e educação, pelo IFMA. Que legal. E estamos nessa. Ai. Adorei. Obrigada pela presença, por estar aqui com vocês. Gente, um prazer. Muito obrigada, Conceição, pelos comentários. Gente, rola um nervosismo, né? Porque a gente termina a graduação e aí você vai compartilhar conhecimento e é compartilhar conhecimento, porque para mim hoje eu estou aqui porque eu quero ouvir de vocês e eu quero aprimorar isso, que para mim foi uma experiência de trabalho. Só que eu fiz uma pesquisa, né? Eu tentei trazer para vocês coisas que instigassem o diálogo, que a gente conseguisse pensar em coisas juntos, porque para mim não são respostas, são perguntas. Eu posso fazer várias perguntas para vocês me trazerem as respostas. Ah, legal. Eu só queria falar um pouquinho antes de passar para o restante pessoal, né? Porque a gente ainda tem uma segunda parte, né? Você ainda vai mostrar, pelo que eu entendi, mais algumas coisas. Isso. No curso que a gente traz normalmente essas reflexões, inclusive sobre o fazer artístico, essa relação com a produção estética, como que ela se dá, né? Na aula que nós tivemos na terça-feira, para quem pôde participar, a gente tratou da relação do trabalho que é artístico e com o trabalho que é considerado artesanato, ou um trabalho de design, um trabalho que, para a nossa cultura do momento, não tem o mesmo valor de um trabalho de arte, né?
E naquela época, quando a gente está falando de Art Nouveau, e tinha um outro movimento simultâneo, o Arts and Crafts, de William Morris, na Inglaterra, que estava trazendo novamente, pelo menos a intenção, de juntar essas duas áreas, o artesanato, o artista, o artesão, e arte, tudo com um valor similar, né? Porque havia tido uma cisão, né, no campo da arte, onde se criou essa diferenciação, que começou lá no século XV, né? Sobretudo a partir do Renascimento. Então, eu queria pontuar isso porque isso é muito importante, porque a gente também está passando pela Revolução Industrial, e a gente tem uma série de processos e mudanças que ocorrem em decorrência da Revolução Industrial. A gente sabe o quanto isso foi impactante do ponto de vista social e do ponto de vista visual também. A gente está vendo, por exemplo, que o Mouchard trabalhou muito com cartazes, mas o que são esses cartazes, né? Tem um sistema de impressão que foi desenvolvido, a litografia, que o Jefferson falou brevemente, que é a base do que hoje a gente conhece como offset. A litografia hoje, ela é pensada como algo artístico, mas na época em que o Mouchard estava trabalhando com litografia, era mais um sistema de impressão, né? Algumas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Eu estou pontuando algumas coisas para poder ressaltar algumas coisas na fala do Jefferson, que são bastante importantes e significativas. Ele falou da fotografia que o Mouchard fazia, e pensar que logo depois que a fotografia ela foi inventada, alguns artistas ficaram com receio, porque acharam que a fotografia poderia retirar, né, o trabalho deles, né, ou substituí-los. Mas nem todos os artistas pensaram dessa maneira. O Degas também usou fotografia, o Delacroix chegou a usar fotografia para fazer pinturas como referência, e a gente vê que o Mouchard também, né, usou a fotografia como algo aliado ao seu trabalho, né? E a gente percebe também, na fala aqui do Jefferson, essa relação da arte, das artes gráficas, das artes plásticas, artes visuais, com outras artes, como vimos a área de teatro, a participação da Sarah Bernard, e a relação com outros artistas, com a troca, né, como o Gauguin e o Rodin. Isso é importante pensar que eles estão ali contemporâneos e realizando trocas, né. Outra coisa, e já caminhando para finalizar só essas pontuações, é a participação dele na Academia Julian e na Academia Colarossi, né. A Academia Julian, para quem não sabe, era uma academia que era paralela à École de Belas Artes de Paris, né? Quem não conseguia entrar na Escola de Belas Artes acabava indo para a Academia Julian, onde trabalhavam e davam aula os mesmos mestres da Escola de Belas Artes. É uma curiosidade, tanto na Academia Julian como na Academia Colarossi, é que essas academias aceitavam mulheres, né? Ainda no finalzinho do século XIX, as mulheres não tinham acesso à Escola de Belas Artes, então elas não podiam fazer isso. E quando elas se inscreviam nessas academias, como a Julian e a Colarossi, elas acabavam pagando até mais caro que os homens, havia essa situação. Na Colarossi, a Helena me confirmou, a Camille Claudel chegou a estudar nessa mesma academia que o Mouchard, o Murat, né, ele estudou. Então, esses são algumas pontuações que acho que vale a pena a gente refletir, né? Esse momento que está acontecendo, esse momento de virada, essas exposições universais, o que elas significam, né? Que elas, na verdade, são uma celebração à tecnologia, uma celebração a uma nova forma de pensar, e a gente pode até avançar um pouquinho, que é uma das formas do próprio capitalismo se fortalecer enquanto força econômica, de mostrar o seu poder. Então tem todo um contexto aí para a gente poder refletir, né? Feito essas pontuações, aí a gente pode passar as perguntas, né? Não sei se o Jefferson gostaria de acrescentar alguma coisa à minha fala, fazer alguma observação.
Não, eu acho que é excelente, né, Vladimir? Você é um professor, um docente, eu acho que só enriqueceu, e porque, como eu falei, tem muita informação, não queria fazer maçante, mas eu queria trazer um repertório de informações e visualidade para que a gente conseguisse conversar sobre esse panorama, né, da vida e da produção de um artista, mas aí eu faço uma conexão com uma palavra que eu usei, e a partir disso que o Vladimir disse, que é a circulação, né? A gente está falando de um artista que circulou, que esteve em espaços de troca, que esteve em espaços de pensamento acadêmico, de construção visual, que fez uma pesquisa muito grande relacionada à iconografia, que fez uma produção, inclusive, que eu não falei, mas que está na exposição, que são os documentos decorativos que vão ser super importantes para o design e, na verdade, para o estudo visual, né? Que é uma produção gigante de motivos decorativos, literalmente, né? Então, de várias bases, onde a partir daquilo você consegue construir visualmente várias outras coisas. E aí, por isso que ele também é muito usado hoje, até hoje, na produção de vários produtos de design, tatuagens, porque ele tem esse repertório visual gigante e extenso. Mas aí eu queria abrir para ver o que vocês preferem, se vocês querem fazer perguntas, se vocês querem ir dialogando a partir da exposição. Estou aberto a sugestões. Terezinha gosta muito de falar. Terezinha normalmente gosta de compartilhar. Terezinha, se você quiser falar alguma coisinha. Gostaria de Tem uma pergunta lá do Gus. Gus, eu não sei se é Gustavo. Tem lá uma pergunta interessante. Pode falar, Gus. Bom dia, pessoal. Só uma curiosidade, eu venho um pouco, eu sou engenheiro por formação, mas eu entrei bastante no Muxá pela fotografia e pelos quadrinhos, né? Ele teve uma relevância muito forte nisso daí. Eu queria entender uma coisa sua, Jeff, é o seguinte: qual foi a descoberta que você fez no Muxá que você não esperava encontrar durante sua pesquisa? Essa é uma pergunta, né, bem simbólica. Eu acho que, tentei trazer isso na apresentação, que é como se constrói a imagem de um artista, né? Eu acho que o que eu descobri sobre ele foi que ele era uma pessoa que não tinha uma aptidão natural, mas que foi incentivada a fazer aquilo, que tomou gosto pela coisa e que depois teve o apoio e suporte, né, em vários outros momentos. Porque se a gente pensar assim, hoje, quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade? Ele teve a oportunidade de fazer 3, quase. Contando vários cursos e contato com, digamos assim, os principais intelectuais da época. Então, eu acho que o que eu descobri foi essa virada, né, de como se constrói, de fato, a história de um artista, que é sempre a minha busca quando eu vou fazer uma pesquisa em relação à história da arte. Mas se você quer, aí depende, né, porque eu descobri muita coisa e eu tive que revisitar esse material todo, porque, como eu falei, esse não é o meu tema de pesquisa. Mas aí a gente recebe um desafio, a gente topa, né? Mas eu vou pensar um pouco mais sobre essa pergunta para ver se eu trago coisas interessantes. Mas eu acho que esse ponto de entender que o artista fez muita coisa. Ele fez muita coisa, ele teve muitas oportunidades e isso faz dele um grande artista, porque ele aceitou esse desafio, mas ele teve muito suporte, né? Ele teve muitas ferramentas para conseguir fazer isso. Ok. Bonjour. Diego. Bonjour. Não vai fazer toda a pergunta em francês, hein? Pelo amor de Deus. Bonjour, Diego. É o seguinte, eu queria... o Murra, né? Ele é considerado assim um dos grandes expoentes da ilustração de moda, né? Eu trabalhei muitos anos com desenho de moda. Eu estou vendo aí no seu fundo, né, que tem uma referência visual aí. E tem um livro da Bethan Morris, que é Fashion Illustrator. Lá ela tem um apanhado no início, onde ela fala sobre os primeiros ilustradores de moda, né? E sempre que a gente vai estudar a questão da história da ilustração de moda, o Murra sempre aparece com bastante força, né?
porque de alguma forma esses cartazes eles acabavam influenciando as pessoas e as mulheres de um modo geral. Eu queria entender, porque eu não conheço muito a fundo a história dele. Duas coisas. Por que a predileção pelas imagens femininas? Porque elas tomam conta quase que 99% do trabalho dele, né? Por que as formas femininas em grande medida e por que as molduras nas imagens? Porque se você for observar, grande parte das obras dele tem essa questão da moldura que eu entendo que seja também que me faz lembrar um pouco no Renascimento, quando tem aquela valorização da arquitetura. Em alguns quadros você consegue ver, e no Murray eu consigo ver esse recorte que ele faz nas imagens, né? A gente percebe que ele trabalha os volumes, principalmente o drapeado das roupas, de uma forma bem dramática. Às vezes até o drapeado da roupa não faz sentido para o que a cena está pedindo ali. É como se o rosto da mulher tivesse num sentido e a roupa tivesse em outro, né? Eu sei que tem a ver com a questão da técnica que ele utiliza, mas eu queria entender um pouco isso, essa moldura que ele coloca e essa predileção por essas imagens femininas. De onde vem essa paixão? Tá, ótimo. Muito boa essa pergunta. E aí, inclusive, eu queria transformar essa pergunta já numa proposta, que é, vocês querem passar rapidamente pela exposição, onde eu posso falar sobre isso a partir das imagens? Pode ser? Que aí eu já começo respondendo essa pergunta a partir da visualidade, né? Então, vou de novo compartilhar minha tela, não vou ver vocês, infelizmente, mas depois, quem quiser continuar esse contato, essa comunicação, vou deixar todos os meus contatos e redes sociais aqui. Então, vou compartilhar minha tela rapidinho, e aí, a partir de tudo isso agora eu vou deixar mais aberto mesmo, o que vocês quiserem fazer de comentário durante a exposição, né? De comentário, de dúvida, fica super aberto, porque acho que isso enriquece bastante a nossa troca, né? Então, vou só aqui começar, Denise. Então, aqui é a entrada da exposição, né? O legado de Art Nouveau. Esse é o CCBB do Rio de Janeiro. Então, você entra aqui com uma fotografia do Alphonse Mucha, e aí vocês verem, dá para ver que eles trouxeram bem as ornamentações, né? Ó, o que dá, né, gente? Porque fazer exposição é caro. Mas tentar trazer essa estilização para o cenário, né? Aqui uma foto, é que essa foto não dá para aproximar, mas aqui é uma foto do Alphonse Mucha, uma fotografia dele meio que como se fosse assim, o estúdio, né, o lugar onde ele produz, a sua ambientação, seu espaço de criação, só que isso é uma igreja, onde eles colocaram um monte de pano, um monte de objeto, tem até aqui duas figuras religiosas e criaram essa ambientação do espaço, do ateliê do artista, né, mas isso é uma, digamos assim, uma mentira, né? Um espaço montado. Então, eu começava já com essa reflexão no início da exposição para as pessoas um pouco desvendarem aquilo que está aqui, né? Então, esse é um trabalho aqui, uma luminária, que é onde vão as lâmpadas. Então, você pensar que esse objeto, enquanto um objeto do dia a dia, né? O quanto a gente está falando de uma certa... de uma estilização muito forte, pedras preciosas, ferros, tinta dourada. Então, assim, a gente está falando do período onde a ornamentação era muito forte. A exposição, ela inicia com alguns cartazes, e aí o primeiro é o da Sarah Bernhardt, e aí eu quero dar um zoom... Oh, meu Deus! Alguns problemas de tecnologia. Eu quero dar um zoom aqui, porque eu queria mostrar para vocês a imagem mais próxima. Opa! Temos esses momentos onde a tecnologia não nos surpreende, né? Então, vá voltando. Então, aqui eu queria mostrar alguns detalhes dessa imagem. Aí, aqui vocês já vão até aprendendo como navegar. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem a Sarah Bernhardt. Esse foi o cartaz Gismonda, né? Aqui a gente já consegue falar de algumas coisas que você perguntou agora, Diego. Então, a gente tem a Sarah Bernhardt. O que vocês acharam dessa composição visual? O que vocês conseguem identificar aqui de repertório que vocês têm? Só um momento, acho que a Laura Yamani, ela Fez comentário? a Laura Yamani, ela acabou compartilhando a tela dela e entrou na tua apresentação. Ah, é? Só vou pedir, por gentileza, Laura, se você consegue interromper aí a sua
Obrigado. Ah, retornar para a apresentação. Acho que foi pausado, né? Tá aparecendo para vocês a minha tela de novo? Ainda não. Tá. Compartilha de novo, por favor. Um minutinho. Mas então, basicamente falando da Sarah Bernhardt, parar a apresentação, Para compartilhar. E e volta. aproveitar enquanto Não, eu estão tô nessa fazendo. pausa, posso fazer uma pergunta Pode, singela? claro. Pode. Sabe o que que é? Eu já ouvi o nome Mucá, Aham, Muxá, sim. e eu já ouvi umas quatro pronúncias diferentes. E aí, cada vez eu fico num constrangimento. Eu imagino que, por exemplo, os Ah, americanos podem dizer de um jeito, os europeus podem dizer de outro, mas uhum. como vocês acham que é a maneira correta de dizer muca, mucá, muxá? Ou tem uma quarta que eu não me lembro mais. Mas o que Tá, vocês acham? Assim, sim. o Jeff ou o Vlad querer dar um palpite sobre isso? Sim, eu quero fazer uma reflexão sobre isso, e o Vladimir também pode, mas é porque para mim é um posicionamento político mesmo. Primeiro, minha tela voltou a compartilhar com vocês? Sim, você já está Tá. compartilhado. Então, só para responder isso, isso vai ser relativo, né? Porque a escrita do nome como muitas pessoas falam, Afonso Mucha, ela consegue ser lida em alguns idiomas, né? Porque tem nomes que você não consegue ler. E aí, por exemplo, na França eles falavam Alphonse Mucha, porque era mais próximo do francês. E os franceses, eles têm eles adaptam as palavras, eles não têm essa coisa americanizada, né? Eles adaptam as palavras ao idioma deles, não o contrário. Mas o mais próximo do original, que seria no idioma do artista, né? Porque a gente está pensando no nome da pessoa, na cultura que ela está e o nome que os pais escolheram. Então, seria Alphonse Mucha, que aí no tcheco tem esse som de R, né? Então, Alphonse Mucha. Então, esse é o mais próximo do original. Por exemplo, o nome da cidade que ele nasceu é Ivantice. Então, mas assim, a gente não são coisas que não fazem parte do nosso repertório. Então, acho que se você não é especialista nesse assunto, você não tem que se preocupar em falar. Eu acho que, para mim, o correto é como você consegue. Porque você não... Eu acho que inclusive, uma pessoa está falando e você, ao invés de comunicar, você corrige, né? Eu acho que, para mim, é um ponto da comunicação. E a comunicação, se eu entendi, eu não preciso corrigir. Agora, se ela está falando o nome de outra pessoa, aí sim, não, você está falando de tal artista... Mas no francês seria Alphonse Mucha. Muitas pessoas no Brasil falam, inclusive pesquisadores, Alphonse Mucha, porque isso está mais próximo do português, mas o mais próximo do tcheco, né, Alphonse Mucha, com esse som mais de R mesmo. Deixa eu só completar, então, porque você tinha falado para eu colocar minha posição, e ela não é muito diferente da sua. Na verdade, assim, eu sou um dos que mais comete gafe no que diz respeito a falar nome de artista, porque como eu leio muito nos livros, Sim. nem sempre eu tenho acesso à pronúncia. E Então, Vladimir, convenhamos, qual a probabilidade da gente saber ler português, inglês, alemão, italiano, francês, árabe? Então, assim, eu acabo falando Muxá, porque aprendi dessa maneira a falar Muxá, mas, assim, quando a gente tem acesso a outra pronúncia, quando eu estou dando aula, normalmente eu uso as duas para poder explicar. Olha, no francês é assim, ou no idioma tal é assado, mas eu costumo falar de determinada maneira para facilitar, como você mesmo disse, a comunicação, né? Normalmente eu adapto a leitura em português, né? A menos... As exceções são quando o artista é muito conhecido. Aí, quando o artista é muito conhecido e a pronúncia do nome dele já é mais popularizada, aí acho que sim, cabe você usar a mais popularizada, porque você vai facilitar a comunicação. Sim. Mas é isso, Eliane, é sempre ir pelo bom senso de comunicar mesmo a informação, né? E até fazer esse parênteses, porque agora que você tem acesso a esse repertório, se em algum momento a pessoa, se estiver conversando sobre o artista, você fala como você prefere, mas você pode até fazer essa observação, olha, mas em algum idioma se fala assim, e é um dado a mais que pode enriquecer, inclusive, o diálogo.
É isso que eu tinha para falar. É isso. Ótimo, eu concordo super, e eu acho que é sempre esse ponto da comunicação, né? Eu coloquei alguns nomes aqui em francês, né? Mas eu tentei sempre, eu tenho que falar aquilo que é, porque se eu falo salão de Santos, o que é isso? É um salão do sem o quê? Né? Você tem que sempre trazer o que você quer dizer, né? Porque às vezes as pessoas não têm o mesmo repertório. Mas voltando aqui para Gismonda, né? Aí, o que vocês quiserem comentar de alguém que já viu ou achou alguma coisa interessante, eu quero fazer algumas pontuações de algumas coisas aqui. Ó, por exemplo, indo de cima para baixo. Né? Então, a gente tem a Gismonda, a assinatura, então sempre o nome das peças, né? Isso que está sempre em cima, né? Então, a leitura que começa vertical de cima para baixo. Né? Aqui o nome da atriz, que tá sobreposto por uma folha, mas o sobrenome dela tá aqui, todo mundo conhecia, né? Então, a Sarah Bernhardt aparecendo aqui com uma coroa de flores, né, que a gente pode remeter à cultura greco-romana, então essa coisa, né, da coroa mesmo, que está em várias tradições também, na cultura tcheca ele traz muito isso, mas ela pintada com uma auréola, né, de certa forma, com essa forma circular na cabeça, que é muito característico das pinturas religiosas, né, inclusive durante um período bizantino, a pessoa era colocada na região sagrada, né, a figura, para trazer, o dourado ele representava o sagrado, o círculo representa o sagrado, então ele está transformando ela numa Madonna, né, então aqui ela está vestida... O Gustavo gostaria de fez uma pergunta aqui, desculpa interromper, que eu não tô, Jefferson. não, pode falar, que eu não estou olhando para o chat. Ele perguntou o seguinte, o personagem que está embaixo na peça faz parte de Gismonda? Aqui eu não vejo na projeção, mas o personagem... Não, é que tem algumas coisas... Isso. Essa pergunta eu não sei te dizer, porque isso não encontrei no material, né, no material de base, né, que eu tive acesso. E, inclusive, isso não foi falado também na exposição. Mas é muito característico no teatro, aí eu vou falar de uma coisa que é mais relacionada à arquitetura, que é quando a gente pensa, por exemplo, as gárgulas, né, do período gótico. São figuras que são, de certa forma, para expulsar os espíritos ruins das igrejas, mas nos teatros elas são também usadas como um espaço de dramatismo, né? Então, do drama do teatro, da expressão. Então, aqui essa figura pode ser um personagem da peça, mas isso não estava no texto de parede, por exemplo, nem no material adicional. Pode aparecer mais como uma figura mesmo de dramaticidade, e inclusive a gente consegue ver em outros cartazes, né, que é o nome do teatro, né, Théâtre de la Renaissance, Teatro Renascença, Imprimer le Messier, né, que é tipo a impressora da época, então onde o Murra começou, onde ele fez sucesso e depois ele mudou para outra que era Champenois, Noir, né, que eu compartilhei com vocês. Mas então toda essa roupa bizantina, aqui ela tá segurando essa folha de ramos, que é simbólico, porque o Alfonso Murra, como eu falei, ele estudou a artista, né, ele viu ela se apresentando, e aqui era um momento onde ela estava no Domingo de Ramos, né, então era essa narrativa desse momento da peça. Então ele traz através de elementos muito sutis e decorativos, né, porque a natureza ela está presente na Art Nouveau, coisas, pontos, né, elementos simbólicos que vão contribuir. Aí só uma outra coisa, essa parte de mosaico aqui, a assinatura em mosaico, e essa cruz também em formato de mosaico, né, são muito características da arquitetura e da arte bizantina, né, que o Alfonso Murra ele traz muito para os seus cartazes, principalmente os desse período aqui. Mas então, ressaltar isso, a Sarah Bernhardt enquanto uma deusa, enquanto uma musa, inclusive esse eixo da exposição eram as mulheres, as musas, né, então as musas inspiradoras do Alfonso Murra. E aí eu vou começar a entrar um pouco na pergunta do Diego, que é a mulher enquanto um objeto, assim, né, de estudo, um objeto de inspiração, um corpo, uma figura que você analisa e que você usa para criação artística, né? Você tinha modelo nu, tanto homens quanto mulheres, né, mas em algum período isso muda, né, e a figura da mulher é muito mais comum para esse período mais recente, né, do século XIX para o século XX, e aí tem uma outra questão da Art Nouveau, que a mulher, ela aparece como um elemento de inspiração da natureza também, né,
Aqui eu quero mostrar mais algumas coisas para serem... aqui também estudos do teatro da Renascença, a gente vê essa estilização do artista, alguns esboços aqui da Sarah Bernhardt, então ele fazia alguns desenhos dela na peça, composições mais simples que ele usava depois para fazer coisas mais complexas, né, composições mais complexas. Aqui tem, de novo, agora dá para falar mais sobre a pergunta do Diego, que é, isso aqui ele fez para uma revista, isso, que já era da Chappée Noir. Nesse período do Chappée Noir, ele estava fazendo o quê? Impressões menores para que as pessoas pudessem comprar. Então, eles estavam pensando já em arte a nível de reprodução de massa, né? Então, fazer várias mais acessíveis, porque, como eu falei, as pessoas, aquele cartaz da Sarah Bernhardt se popularizou tanto que as pessoas começaram a arrancar das paredes para levar e decorar suas casas. Então, isso cai no gosto popular. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns detalhes para ter uma dimensão do quanto o artista ele tem um primor técnico mesmo, né? Porque se a gente for pensar que isso é feito numa pedra, impresso no papel, e eram feitos vários, existia realmente não só o artista, né, mas as grandes impressoras, elas tinham um trabalho muito sutil e minucioso, né? E aí esse foi um dos trabalhos que se popularizou, que foi vendido em grande massa enquanto cartazes, né? Aqui, essas voltas a gente vai perceber na arquitetura também, nas decorações, nos designs de interiores. Isso está muito relacionado também à flexibilidade, né? A visualidade que o ferro trouxe para as criações artísticas. Então, isso aqui está muito relacionado ao movimento da modernidade. Então, o quanto alguns materiais proporcionaram mais movimento. E a mulher, ela é uma figura central porque o cabelo, ele traz essa possibilidade de criação, né? Porque se você pensar, essa composição visual, essa criação sem esse cabelo, a gente perde muita coisa, né? Em relação ao movimento, à dinâmica, ao olhar, porque o seu olhar, ele é conduzido pelo movimento do cabelo. E a gente vai ver isso em outros, por isso que eu quero mostrar alguns trabalhos para a gente conseguir ver o quanto isso se repete em outros, mas de novo o círculo, a mulher no meio, ela enquanto figura divina, e isso caiu num repertório visual que serviu de inspiração para coisas como essa, né, para outros trabalhos de design de interiores, luminárias. Essa outra sala aqui é a continuação das musas, né, esses cartazes eu já mostrei para vocês, Salon de Saint, e aí acho que a gente pode ir para outra sala, porque eu quero mais mostrar os ambientes e as reflexões. Deixa eu só fazer uma pergunta, Jefferson. A gente falou brevemente a respeito do japonismo, que existe lá no final do século XIX. O Mucha, ele chegou a pesquisar um pouco mais as gravuras japonesas, assim como os impressionistas fizeram? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Eu sei que nesse período existia já um interesse muito forte na França sobre... eu acho que eu coloquei até isso no slide, eu preciso buscar exatamente o nome da pessoa, mas uma pessoa que traz roupas, né, vestuários e elementos, né, eu vou falar de novo de objetos de circulação, que servem como base para que as pessoas construam e tragam elementos da cultura japonesa, né, do orientalismo, que o orientalismo basicamente é essa orientação, esse olhar, essa movimentação e essa aproximação com o Oriente, né, então com referências que não as ocidentais. Então, Alphonse Mucha, ele teve contato com isso, ele estudou alguns documentos e materiais que agora eu não consigo dizer assim de cabeça quais foram, mas ele tem sim contato com essas referências e com essa troca que existia entre esses profissionais, né, esses artistas, e isso influencia o trabalho dele, e não é à toa que o Alphonse Mucha também ele vai ser exibido muito no Japão, na China, na Coreia, em Taiwan, né, porque existe essa troca visual, né, existe esse repertório cultural
porque ele bebeu um pouco dessa fonte do orientalismo, né, desse movimento da cultura japonesa, e ele usa isso nos seus trabalhos, como eu falei, por exemplo, os biombos, né, que são momentos em que as pessoas elas começam a comprar coisas que são da cultura japonesa, e isso também tem um reflexo muito grande por causa da literatura, né, que começam a trazer essas histórias dentro desse contexto outro, né, do que aquelas pessoas consideravam exótico na época. Aí eu comentei acho que deu para entender, né, mais ou menos. Sim, não, Tá. tranquilo. Aí, O que você estava tentando lembrar de uma pessoa é o Samuel Siegfried Bing, que tinha a loja a Maison d'Art Nouveau. É esse que você se refere? eu acho que talvez, mas eu não tenho certeza, porque no site da fundação eles têm uma linha do tempo muito boa, e aí eu posso até buscar para depois compartilhar com as pessoas, né, num outro momento, mas em que ele fala de alguém que, eu não lembro o nome realmente agora, mas que começou e que introduziu nesse gosto popular da França, né, de certa forma da intelectualidade francesa, esse interesse pelo orientalismo, né, pela cultura japonesa. Alguém falou alguma coisa? Acho que foi o André. Você queria falar alguma coisa, André? Eu queria fazer uma pergunta, se puder ser feita agora. Pode. É que, assim, Jefferson, eu não sei se você encontrou isso na sua pesquisa, isso me parece muito presente no trabalho do Murra, que é, até por conta do contexto onde ele está inserido, da questão da Revolução Industrial. Se você encontrou na sua pesquisa, eu acho que isso aparece muito nas obras dele, mas se é essa coisa da estetização da arte e vida, né? Se você, na sua pesquisa, se você encontra como projeto do artista levar essa questão da arte para a vida, né? Sim, com certeza. Eu percebo que isso a gente sabe que isso vai influenciar muito a arquitetura, as formas com que ele usa, os contornos, né? Mas se a gente vê isso muito na materialidade, na obra do artista, né? Mas se você puder dizer para a gente se isso está dentro do projeto dele, isso de alguma forma fica explícita em algum diálogo dele, em alguma entrevista, assim, só para eu queria ter certeza se isso realmente é um ideário dele, é um objetivo, um projeto de vida e artístico também, né? Se isso aparece de forma mais... se ele chega a dizer isso, né? Eu sei que ele faz isso através de uma outra linguagem, que são as artes, me parece muito. Mas se a gente poderia afirmar isso. Eu acho que uma coisa que já quero começar com uma provocação, que é a angústia do pesquisador, né? Eu acho que não existem certezas, ainda mais quando a gente trabalha com isso que eu estou falando hoje, que é a construção. Hoje eu estou fazendo com você o quê? Com vocês o quê? O storytelling, né? Eu estou construindo uma história, eu estou construindo um discurso, eu estou construindo uma narrativa. E aí, se vocês estudarem, né, por conta as mesmas informações, talvez vocês não criem a mesma história, vocês não olhem da mesma forma, vocês percebam algo diferente, né? Por isso que a historiografia ela tem muitos desencontros, porque as pessoas têm percepções diferentes. Mas o que se pode dizer e o que eu posso dizer a partir do que eu encontrei, que existe sim um interesse em fazer a arte parte da vida das pessoas, então, porque ele achava que as pessoas deveriam ter o direito e deveriam ser rodeadas, né, pelo belo, por aquilo que é bonito, pela arte, enfim, e aí isso era um posicionamento que o artista tinha, e isso aparece em alguns dos trabalhos deles, de alguns trabalhos que ele desenvolve, e a natureza enquanto um elemento de inspiração, né, que isso é muito comum na história da arte como um todo, que inclusive a pintura de paisagem é uma parte que as pessoas estudam na academia, né, que os acadêmicos eles vão aprender como pintar a natureza e como olhar para a natureza como um lugar de inspiração, né, e ao mesmo tempo, se a gente pensa esse período de industrialização, é um momento também onde
trazer a natureza para a pintura é uma forma de trazer essa beleza e esse contato com aquilo que não estava tão presente na cidade, né? Porque a gente, na cidade, em Paris, do século XIX para o XX, você estava vendo o oposto disso, né? Você estava vendo industrialização, ferro, energia elétrica, fotografia, elevadores, então, assim, era outra coisa, não era a natureza, não é isso aqui, né? Mas você conseguia ver esses desenhos, a presença desses ornamentos na arquitetura, que é uma forma de trazer esse movimento, essa dinamização, esse contato com o belo, que por muito tempo na história da arte foi inspiração para muitos artistas, né? Então, não sei se respondeu a sua pergunta, se você quer direcionar ela para algum ponto do que eu falei. Se eu posso acrescentar também, Uhum. André, esse período que acontece, a Art Nouveau, como eu disse, tem o movimento Arts and Crafts na Inglaterra, mas é um movimento mesmo que acontece de trazer essa relação estética mais para o dia a dia, o que é uma coisa que tinha se perdido ou não tinha se construído até então de uma maneira tão evidente. Porque a gente tem no final, lá no século XV, essa separação da figura do artesão e do artista. Com a Revolução Industrial, né, tanto a primeira como a segunda, essa cisão fica muito maior, né, trabalhando, pensando inclusive a arte como sendo algo muito mais intelectualizado e mais inacessível às pessoas. No movimento Arts and Crafts e o Art Nouveau, eles quebram, pelo menos nos seus princípios, tentam quebrar isso, tornando mais acessível essa relação com a arte. Não é por acaso também que as referências elas são anti-acadêmicas, né? Eles vão buscar referências na natureza, vão buscar referências em outras culturas, tanto na oriental, Japão, através das gravuras que chegam pelo comércio que foi estabelecido com o Japão, ou até mesmo na arte bizantina, que é bastante antiga, que é aí onde você tem algumas referências com o mosaico. Então, existe sim no corpo daqueles que participam, né, do movimento, na ideia daqueles que participam do movimento, seja o Art Nouveau ou Arts and Crafts, essa forma de trazer a estética de uma maneira mais presente para o dia a dia, através de peças que são utilitárias. O Art and Crafts ainda é mais radical que o Art Nouveau, porque o Art Nouveau ele chega a usar a indústria. O Art and Crafts ele vai trabalhar ainda mais artesanalmente mesmo, é uma rejeição à indústria. E é interessante pensar esse momento, porque depois a gente vai ter um outro movimento mais significativo, que forma uma escola, que é a Bauhaus, que aí a gente tem todo o nascimento do design moderno que a gente conhece hoje. Que o princípio era justamente esse, né? De trazer algo estético e funcional para o dia a dia. Não sei se se atendeu a sua pergunta, mas espero ter dado pelo menos parâmetros para você poder avançar aí na sua reflexão. Não, atendeu sim. Obrigado, Jefferson, Vladimir. E é como se, e aí nesse último comentário, professor, como se, colocando a Bauhaus como uma vanguarda positiva, né? Então, estou construindo a história aqui diante do que vocês colocaram e do que eu estou formulando aqui, mas responderam sim, muito, muito obrigado. Que bom. Eu estou só preocupado um pouquinho com a questão de tempo. A gente tinha programado até às 11h30, mais ou menos. A gente já extrapolou um pouco, né? Eu não sei como é que está o Jefferson na sua programação, se você tem mais coisas para colocar. Não, na verdade, esse momento era mais, meus computador travou aqui por causa do site, aí eu entrei pelo celular. Eu queria, acho que era mais mostrar algumas coisas da exposição para a gente ver o quanto ela reforça de alguma forma e ela se conecta ao que eu já apresentei antes. Mas o que as pessoas quiserem ver em relação à exposição, ela está lá disponível, eu posso compartilhar aqui o link, ou depois
enviar para você, mandar na lista de transmissão que você tem, mas eu acho que ia apresentar mais algumas coisas da exposição mesmo, mas travou aqui para mim meu computador. Quem tinha confirmado a reunião, né, a participação hoje, eu mandei para a lista de transmissão específica para o pessoal da aula de hoje. O link, lá tem 3 links, o da exposição do Centro Cultural Banco do Brasil, uma que o Google Arts fez, porque são 3, né, e tem o do catálogo. Eu não sabia que eles tinham feito um catálogo. Então, eu disponibilizei o link do catálogo. Depois eu passo para você também, não sei se você tem esse do catálogo. Né? Não, do catálogo não. Isso, aí eu passo, e quem não tiver confirmado, mas participou dessa aula, manda uma mensagem para mim, para o meu WhatsApp, e aí eu envio o link, tá bom? Não sei se você teria mais coisas, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Eu só estou preocupado com o tempo, porque eu já estou percebendo algumas pessoas saindo, né? Mas, assim, da minha parte, eu me coloco à disposição para poder responder por WhatsApp mesmo, ou em outro momento, questões que pudessem ter ficado pendentes. Sim. A minha mesma coisa. Primeiramente, queria agradecer de novo, Vladimir, o convite que você me fez. É sempre um prazer trocar e dialogar com você sobre arte, né? Espero que tenhamos outros momentos assim. E eu me coloco à disposição também para a gente continuar conversando, né? Como eu falei, sou educador. Eu gosto desse processo de estar com pessoas e conversar sobre coisas, objetos e histórias. Então, esse é o meu perfil profissional. Então, se vocês quiserem fazer algum evento, me convidar, estou aberto. Né, deixo aqui também todos os meus contatos, que eu não estou conseguindo compartilhar agora, se você puder mandar aqui para mim, Vladimir, que eu mandei. Não, eu passo pelo WhatsApp. Aliás, deixa eu só fazer mais uma observação. Eu anunciei que a aula é gratuita, e de fato ela é gratuita, mas assim, quem sentir vontade, quem puder fazer uma contribuição, eu vou passar os dados depois do Jefferson, para quem, qualquer valor, quiser contribuir, a gente fica muito agradecido, que é uma forma, inclusive, de valorizar o profissional, tá bom? Essa iniciativa que eu tenho trabalhado, né, no projeto, de oferecer algo acessível para todas as pessoas, tem mantido, por isso, assim, quando é possível as pessoas contribuírem, ajuda bastante a gente a manter aí viva a alma desse espírito, né? Esse espírito de comunidade, de confraternização, tá bom? Fica aqui o convite para quem também deseja participar da lista de transmissão, para ficar atento aos próximos eventos que a gente pretende fazer, novos encontros, novas histórias para a gente construir. O curso que eu ministro, que é o módulo 2 de História da Arte, ele está terminando, né? A gente só tem mais 2 aulas, a gente vai falar de impressionismo na próxima terça-feira, e na outra a gente vai ter uma aula sobre Degas. Então, se alguém tiver interessado em assistir, estão convidados. Eu deixo sempre aberto as pessoas poderem assistir. E o módulo 3, que seria da origem da fotografia até a arte contemporânea, está previsto para começar em agosto. Depois, se alguém se interessar, aí eu passo para vocês, o curso é gratuito, né, nos mesmos moldes de contribuição voluntária, quem pode, quem não pode, sem problemas. Essa é a ideia, tá bom? E reforçar aqui meu agradecimento ao Jefferson. Eu acho que ele teve algum problema e acabou saindo. Tá aí. O Jefferson, mais uma vez, por ter aceitado o convite. É bom, né, a gente poder estabelecer essas parcerias. Sempre enriquece, porque a gente que dá aula, a gente fica também com receio de ficar uma voz única. Única, né? E aí fica muito... Exato. E assim, e também uma visão apenas limitada, né? Porque, como o Jefferson colocou, a gente vai lendo, a gente vai construindo nossa pesquisa, a nosso próprio repertório, mas sempre um ponto de vista. A gente pode se equivocar, a gente pode desenvolver até um preconceito em relação a determinadas coisas, a gente não domina todo o conhecimento. É sempre bom quando a gente tem
outras pessoas com outros olhares compartilhando o seu repertório, como a gente teve com a Helena, que ela infelizmente teve que sair, né? Agora com o Jefferson, e a Tayane, que não sei se ela está aqui, que ela falou outro dia sobre... ela está aqui, sim, né? Que ela falou para nós sobre restauração, que ela é especialista em restauração. A Daiane, que foi a arqueóloga que falou em outro momento. Então, essas outras vozes, esses outros olhares se enriquecem muito esses momentos. Então, agradeço a todos a participação. Eu vou caminhando aqui, então, para o encerramento, Jefferson. E quem tiver dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato, tá bom? Isso. Muito obrigado de novo a todas as pessoas que participaram. Vladimir, o meu computador realmente parou aqui de funcionar, ainda bem que eu terminei de apresentar as coisas. Se você puder mandar para mim os meus contatos, eu escrevo aqui também rapidinho, acho que alguém escreveu agora pedindo o Pix, eu mandei todos os meus, algumas informações eu mandei todas já, antes elas estão aqui no chat, mas se você puder mandar de novo, mas a gente queria agradecer de novo a oportunidade, foi ótimo, né? Quem tiver interesse de continuar esse debate, esse bate-papo, quiser me convidar para outros momentos, fica o meu contato aí, eu vou compartilhar também com todos eles, com o Vladimir, e ele manda na lista, quem tiver. Quem não tiver, pode falar com ele também, que é o nosso primeiro contato, aí ele manda o meu WhatsApp para vocês, tá bom? Mas queria agradecer e espero que a gente tenha outros momentos como esse, né, de troca. Alguém comentou, fiquei com gostinho de quero mais. Eu também fiquei, porque eu adoro ficar, né, dentro do museu falando sobre arte, mas isso tem que chegar ao fim. E se vocês quiserem fazer uma outra mediação especificamente só sobre a exposição, a gente pode ver uma outra data, eu, Vladimir, ver aí quando é possível, quando vocês podem, acho interessante, tá bom? Mas muito obrigado, um ótimo final de semana para todos, se cuidem, fiquem bem. Então, obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado, Jefferson, Vladimir. Obrigada. Obrigado, mestres, obrigado. Foi enriquecedor, hein? Conceição me adiciona, Conceição. Na verdade, todo mundo me adiciona. Quem quiser adicionar, meu contato vai ficar aí. Adiciona sim, será um prazer. A Conceição já chama de paixão, porque ela é apaixonada amorosa pela vida, ela é apaixonada por arte, ela é a alegria em vida. Que seja sempre assim. Quando ela falou assim, estou aqui com tal pessoa de tal lugar, eu sou arte educadora, aquele momento que bate o nervosismo, né? Porque a gente estuda, a gente se prepara, mas sempre vem alguém com uma pergunta assim que você fala, oh meu Deus, e agora? Da onde veio? Mas é muito gostoso esse grupo. E é muito. Não, mas é muito legal porque às vezes a pesquisa é um ponto que você tem que começar a pensar, deveria às vezes ser o ponto 1 que você não imaginou, porque você estava olhar direcionado para outro lugar, né? Por isso que é legal a gente trocar aquilo que a gente busca, né? Às vezes a gente até muda a forma de pensar, dependendo de como a gente vai encaminhando a pesquisa, né? A gente vai ampliando e às vezes a gente tem uma visão mesmo equivocada sobre um determinado assunto. Sim. Né? E por isso que a gente pesquisa e comunica, né? Em troca com sim, pessoas. sim. Então é isso, gente. Mas eu tô ficando aqui, enquanto alguém ficar, eu vou esperar todo mundo sair. Porque assim, aí eu vou ficar aqui de olho para ver se tem mais pessoas aqui que tenham dúvida, né? Tá bom? Mas, Vladimir, depois você compartilha comigo claro, pode deixar. O conteúdo. Fiquei super feliz. Obrigado. Uma coisa que o pessoal perguntou é se você vai poder compartilhar os PowerPoint. Né? Aí fica a teu critério, tá bom? Sim. Se você tem interesse ou não, porque é uma das perguntas que fizeram aqui no chat. Sim, eu posso ver de compartilhar, porque como ele está muito grande, eu preciso ver até de que forma fazer isso, né? Deixa eu interromper a gravação aqui.